Eu tô com uma outra mulher maravilhosa, que é a Iramaia Alencar, que é gastropediatra, que vai conversar com a gente e explicar o quanto a gente pode fazer com que um adulto tenha mais saúde e, de uma certa forma, a gente possa trazer essa prevenção na própria infância. Até porque hoje é o Dia Nacional de Prevenção da Obesidade e a gente tem que entender melhor algumas coisas ligadas aos benefícios da alimentação, principalmente na infância, né? Se você tem uma infância de qualidade, uma infância com uma boa alimentação, provavelmente você vai ser um jovem adulto com qualidade de saúde. Bom dia, Iramaia, tudo bem? Bom dia, é um prazer estar aqui falando de um tema tão importante, né? A gente não tem nem noção do que é a obesidade infantil, a gente acha que é um tema que só acontece na vida do adulto, mas não, né? A obesidade infantil, ela é real, ela está dentro dos consultórios do pediatra, trazendo doenças do adulto e do idoso para a infância, e a gente precisa abrir os olhos para essa existência e saber como resolver isso. Eu sei que dói a gente falar isso, mas aqui no nosso programa a gente costuma falar algumas coisas que são necessárias. Nem tudo a gente pode levar no pé da letra, mas a gente sabe que a infância dos nossos filhos, na verdade, é uma infância um pouco complicada quando o assunto é alimentação. A gente tem de tudo, porém a gente tem muitas porcarias. Né? Demais. Muitas porcarias que a gente leva muitas vezes para agradar ou satisfazer o paladar dos nossos filhos e a gente não tem ideia do monstro que a gente pode estar trazendo para a saúde dessa criança, né? É por isso que eu sempre falo que o conhecimento é libertador. Então, quando a gente conhece o poder da alimentação na vida dos nossos filhos, na saúde dos nossos filhos, a gente fica realmente muito mais cuidadoso em escolher o que a gente vai levar para a alimentação. Então, quando a gente está falando de uma doença, que a obesidade ela é uma doença, né, inclusive de acometimento mundial, a gente tem cada vez mais crianças obesas no mundo. E a obesidade ela é uma doença que inflama o organismo da criança, assim como inflama a do adulto. Então, a criança obesa ela tem risco de desenvolver na infância ainda doenças como a diabetes, como a pressão alta, que é a hipertensão, como alterações do colesterol, que são futuros riscos para doenças cardíacas, o infarto, o derrame. A gente tem crianças, por conta da obesidade, com problemas nas articulações pelo excesso do peso, com refluxo gastroesofágico pelo excesso de peso. Então, essa criança obesa, ela tem risco, inclusive futuro, para aumento de doença como um câncer. A gente estava falando antes do câncer de mama. Então, a gente tem que abrir os olhos que aquela visão que a gente tinha antigamente, Vanusa, de que a vovozinha, todo mundo adorava aquela criança gordinha porque parecia saudável, ela não é mais real. Porque, na verdade, antigamente a gente tinha medo era da desnutrição, né? A gente tinha muita criança desnutrida no mundo. Então, quando a gente via um gordinho, esse tá saudável. É porque era uma alimentação também diferenciada, né, doutora? Porque, exato. assim, naquela época, você comia muitas comidas que vinham verdadeiramente do campo, né? Eu me lembro ainda bem, ainda na minha infância, tomando leite que verdadeiramente vinha, né? Direto da vaca, direto, né? da vaca. A gente tinha uma alimentação mais saudável, porque tinha muitas verduras, muitos legumes. Eu que nasci no sul do Brasil, apesar dos meus pais serem piauienses, a gente comia muita fruta, a gente comia uma alimentação, digamos, um feijão de qualidade, um arroz de qualidade. Hoje não, a gente tem várias marcas, vários produtos, mas a gente não sabe o que realmente é saudável, né? Isso, e essa comida que você está falando que você comia antigamente é a comida de verdade. Sim. Então, quando eu chego no consultório, que eu tenho que tratar não só da obesidade em si, mas todas as doenças da gastro, né? Sempre falam, doutora, mas é comida de criança, é difícil controlar, é comida de criança. Gente, não é comida de criança. Comida de criança, ela traz saúde para a criança. E aquela felicidade que a gente, quando ela come alguma coisa, uma guloseima, alguma coisa, ela se sente feliz. Para mim, a verdadeira felicidade é ter saúde. Eu sempre brinco, quem come saudável é muito mais feliz. Por quê? Porque você está com saúde, seu filho está com saúde, ele tem energia para brincar, ele não está com dores. Quando a gente coloca essa alimentação industrializada, que está agora nas prateleiras dos supermercados de muito fácil acesso, e a gente pega lá pela praticidade, muitas vezes, da vida corrida, né? Aí é comida de caixinha, é comida em pacotinho, são pseudos alimentos. E esses alimentos vão causar dores, vão causar inflamações, vão causar doenças, incluindo a obesidade. Doutora, essa semana a gente trouxe uma profissional, uma nutricionista,
para ela falar justamente sobre os sabotadores de alimentos. Na verdade, a gente vê um alimento, acha interessante, mas a gente não tem ideia do que ali tem dentro dele. A gente muitas vezes, me desculpe, uma boa parte da população não olha rótulo quando está em supermercado. Não mesmo, a maioria São raríssimas pessoas que fazem isso, eu tenho absoluta certeza, até porque quando a gente vê um supermercado muito lotado, que a gente vê uma fila gigantesca, o que todo mundo quer é sair correndo do supermercado. Você sai comprando, sai pegando, não lê rótulo. A maioria não faz isso, seria até hipócrita em dizer isso, porque eu digo por mim. Tem situações que eu chego rapidinho no supermercado, eu não vou olhar rótulo, verdadeiramente não são todos os produtos. Alguns eu até olho, outros não. E a gente tem que ser realista. Mas é algo para se chamar a atenção. Quando você for no supermercado, é interessante que você tenha tempo para comprar os seus produtos e nem que seja você ir comprando aos poucos para você saber o que você está levando para casa. Eu mudei muito. Aí eu pergunto para a doutora, na infância dessa criança, digamos que a mãe não tenha tido todas as informações, o bebê nasceu, ela não deu aquela alimentação que verdadeiramente era para dar, chegou na fase dos seus 2, 3 aninhos, digamos que ela tenha tido uma infância não tão rica em termos de alimentos. O que a gente pode dizer para essa mãe relacionado a ela não se assustar? Ainda dá tempo de você cuidar dessa criança? Sempre dá tempo, né? Porque na verdade a gente... Porque às vezes a gente se assusta, né? Meu Deus, eu errei. Mas as mudanças, elas são bem-vindas, é óbvio, né? Que a gente sabe que na verdade a saúde alimentar da criança começa antes, quando a mãe vai engravidar. Então a gente sabe, por exemplo, falando da obesidade, que uma mãe e um pai obeso, eles têm condições de gerar uma criança que futuramente também vai ser obesa. Isso é a parte genética da obesidade. Mas uma mãe que, por exemplo, não é obesa e ela ganha muito peso durante a gestação, ela também está colocando em risco a criança, porque aquela criança já nasce também com uma predisposição ao ganho exagerado de peso, sobrepeso e obesidade. Então começa muito antes. A alimentação da gestante, ela precisa ser olhada para que aquela criança que vai nascer, ela tenha recebido não só durante a gestação dela, os nutrientes necessários para boa formação, mas também um aprendizado que a gente sabe, por incrível que pareça, aquela mãe que come verdura e come frutas durante a gestação, ela passa uma espécie de sabores para o líquido amniótico e a criança nasce com uma predisposição de aceitar melhor a comida natural. Quando ela nasce, a criança nasce, a mãe precisa pedir apoio muitas vezes para o pediatra, para uma nutricionista, e é óbvio que nem todos vão ter acesso. Mas a gente tem inclusive pelo SUS, nutricionistas e pediatras pelo SUS. Então a mamãe já tem que saber que se ela vai ter um filho, ela tem que ter essa ação de procurar conhecimento sobre alimentação. E mesmo que ela tenha errado, que é onde você chegou, sempre é tempo de mudanças, né? Nós somos seres humanos e a gente está aqui no mundo para evoluir. E aí eu vou evoluir em todos os setores, inclusive no conhecimento. Então, se eu errei antes porque eu não tinha conhecimento sobre a alimentação do meu filho, nunca é tarde. A gente pode ir atrás de conhecimento. Hoje em dia, a gente tem muito conhecimento pelas redes sociais. Você estava falando do uso de olhar rótulos, né? Eu sou a maluca do rótulo. Eu passo 3 horas no supermercado que eu olho tudo e às vezes ainda sou enganada pela indústria. A gente tem hoje, para você ter ideia, aplicativos que você consegue baixar no celular. Hoje quase todo mundo tem um celularzinho que consegue baixar um aplicativo. E ele faz uma leitura igual um código de base e ele te dá as condições nutricionais daquele produto. Então você compra sabendo, porque ele está lá mostrando. É um aplicativo feito inclusive por nutricionistas. Então a gente tem hoje em dia outras armas, né, para que a gente tenha conhecimento. Mesmo muitas vezes quando eu não tenho uma condição de muitas vezes pagar uma nutricionista, ou minha cidade não tem nutricionista pelo SUS, vai lá na internet, procura informação, porque quem quer encontra a informação correta. Doutora, o que falar das nossas crianças que acabam mamãe, papai levando para a saúde dessa criança as tais vitaminas, remédios? Onde é que a gente tem que ficar atento relacionado a esse assunto? Porque assim, o importante na infância realmente são os alimentos que contêm essas vitaminas, né? Principalmente, a gente deve ficar atento relacionado a isso, até aquelas tais vitaminas que as mães costumam comprar e que é para o filho comer mais. Acaba que ele come de tudo que ele vê pela frente. Isso também é um dano relacionado à obesidade, né?
Sim, porque aí o que acontece? Na verdade, a reposição de vitamina, ela é colocada quando a criança está em déficit nutricional. Sim. Então, tem que estar faltando vitamina para que eu reponha essa vitamina. Isso a gente consegue ver com exames, né, de laboratório. Aqueles estimulantes de apetite, que a gente já falou sobre isso, Sim. eles são extremamente danosos. Então, não existe indicação. Mesmo na criança baixo peso, ela não tem indicação de estimulante de apetite. E a gente sabe hoje que, é claro, óbvio, que se eu dou um estímulo inadequado para aquela criança comer, isso inclui não só estimulante de apetite, mas até telas. Aquela criança que está comendo na frente da tela, no computadorzinho, no celular, ela não está se autorregulando. E isso pode gerar no futuro uma obesidade. Então, quando a gente fala de alimentação saudável, a gente inclui a quantidade do que se come, a qualidade, principalmente, do que se escolhe para comer. E a questão da naturalidade da criança sentir a saciedade de parar de comer. A gente tem aquela história, eu tenho que comer até limpar o prato. Essa história de limpar o prato, muitas vezes a criança come, mesmo estando satisfeita. E aí ela vai ficando como se fosse uma desregulação mesmo do apetite. E no futuro ela pode chegar a fazer realmente uma obesidade, porque ela come e não está nem percebendo a hora que ela se sente cheia e que ela pode parar. Então, se você tem aquela mania de pedir para limpar o prato, olhe com outros olhos isso, porque na verdade, se você colocou uma boa qualidade de alimentos naquele pratinho, a criança ela tem que ter autonomia de dizer, estou cheia, já comi o suficiente e está tudo certo. Doutora, falar com essa criança seriamente sobre os benefícios, os não benefícios do que ela vai se alimentar, eu acho que se faz necessário, né? Principalmente quando a criança ela já está tendo um entendimento, fica muito importante a mãe conversar com o filho e dizer, olha, isso daqui verdadeiramente você vai comer, mas não traz o benefício que você realmente deseja. Porque na verdade a criança ela tem tanta vontade, que às vezes o pai erra em querer fazer o gosto do filho. E isso é um gosto que vai trazer problema para o pai futuramente, porque pai nenhum quer ver filho sofrer, pai nenhum quer ver filho doente, e para a própria criança, né? Então, de uma certa forma, é um amor dobrado, triplicado que você tem quando você também fala a verdade seriamente, né? Porque assim, às vezes a gente vê um prato e vê aquele prato que às vezes a pessoa diz assim, ah não vou comer um ovinho, não vou comer essa salada, não vou comer esse feijãozinho, muito menos esse arroz. Ah não, hoje eu não tô com vontade. Mas dá para no dia a dia você fazer um trabalho para que a criança possa ter uma alimentação mais saudável e não precisar passar por nenhum outro tipo de problema que venha trazer a obesidade, né? Exatamente. Agora tem um detalhe muito importante. A criança, o nome já diz, ela é uma criança, uma adolescente, ele não tem maturidade para escolhas ainda. A neurociência já está falando que a maturidade, na verdade, a adolescência vai até 25 anos. Você imagina que até os 25 anos, esses meninos não têm juízo, como eu brinco. Verdade. Então, na realidade, a responsabilidade da escolha alimentar não é da criança, nunca foi e nunca vai ser da criança. A criança, ela come o que o pai compra e oferece e permite e proporciona para ela. Então, a responsabilidade ela cai totalmente sobre os adultos. Quando eu dou para o meu filho escolhas para que ele tenha, essas escolhas precisam estar dentro de um contexto de saudável. Se o meu filho está comendo errado, essa responsabilidade não é dele, não é ele que tem que parar, não é ele que tem que entender, apesar de que a gente vai explicar. Mas a gente tem que entender que ele só teve acesso ao alimento inadequado porque, de alguma forma, um adulto permitiu. Então, começa por aí. Segunda coisa, a criança, eles nos surpreendem todos os dias. A compreensão que eles têm quando você começa a conversar é incrível. Eu falo porque eu estou sentada falando com crianças há quase 20, eu vou nem contar, há quase 20 anos. Pode contar, doutora. Só tá dentro ótima. da gastro tem 10 anos. Então, prestem atenção. Eles vão compreender. Quando você começa a falar, digamos que você errou, a criança adoeceu e você quer mudar. Então, você chega lá e diz assim, olha, o determinado alimento, sei lá, o petisco, o biscoito, o Nescau de caixinha, causou determinado probleminha em você. Então, a gente vai ter que tirar para que você não tenha mais o probleminha. E você vai explicando para a criança. Eles são incríveis, eles são melhores que os adultos, porque eles entendem, muitas vezes eles mesmos vão recusar de uma forma tão natural que você se surpreende. Tem outro detalhe. Nós não vamos conseguir mandar uma criança comer fruta ou comer o pão integral quando você come a coxinha, quando você está no bolo de chocolate. Nós somos espelhos.
Então eu não tenho nem moral para falar, mas o meu filho não vai fazer se eu só mandar. Então a gente tem que sentar junto, comer saudável junto, dar o exemplo. E isso não é utópico não, né? Eu sou mãe também. Então assim, é dentro de casa que a gente consegue fazer as mudanças. E aí comer saudável, chama a criança, ela vai se interessar, porque o papai e a mamãe estão fazendo, ele vai lá se aproximar daquela situação. Mais cedo ou mais tarde essas mudanças vão acontecer. Né? Muito bom, doutora. Eu sei que a gente está vivendo para encerrar o Dia Nacional de Prevenção aí da Obesidade, mas vale chamar a atenção também como uma profissional, né, gastro, de que a gente também tem que trabalhar o estômago dessas crianças de uma forma mais positiva para que também não seja um adulto que venha ter outros problemas mais sérios também, né? Quando a gente fala do câncer, a gente fala também de dores de estômago, né? Pessoas que sofrem na vida adulta, até com gastrite, né? Então é importante a gente entender esse lado da boa alimentação, né? Na verdade, a gastrite a gente tem na infância ainda, né? A minha subespecialidade, ela fala exatamente das doenças do estômago, do esôfago, do trato gastrointestinal na criança. Então, a alimentação inadequada, ela tem um poder muito grande de causar estragos no nosso organismo. A obesidade é uma delas, mas todo o trato gastrointestinal, todo o sistema endócrino, tudo que a gente fala sobre inflamação no organismo vai estar lá sendo comprometido quando eu tenho uma má alimentação. E aí, só para a gente não deixar de falar sobre como que a gente resolve essa questão da obesidade, já que a gente está falando um tema tão específico, lembrando que essa criança que está acima do peso, que está obesa, ela precisa ser olhada. A gente não pode adiar. Não, ele está gordinho, mas isso depois passa. Quando crescer, resolve. Gente, uma criança que está obesa, uma criança que está doente. A obesidade ela é uma doença, não é uma condição passageira. Precisa ser olhado e precisa procurar ajuda. Outra coisa, a atividade física, ela faz parte do tratamento. O que que a gente tem hoje? Todo mundo nas telas, né? Uma criança que está sentada no sofá na tela, seja celular, televisão, o que é que seja, ela está perdendo horas de atividade física. E aí a gente até pode, né, depender da idade, não é à toa que existe uma regulamentação de horas para telas para as crianças, não é à toa. Você ter ideia, uma criança a partir de 2 anos até mais ou menos a adolescência, ela precisa se movimentar 2h30 por dia, são 180 minutos no dia de atividade para que ela gaste calorias e tenha um desenvolvimento saudável dentro da atividade física. Então, o que acontece? A gente vai para a escola, quando chega lá fica só trocando figurinha, quando chega em casa é tela ou sentado estudando e a gente não tem atividade física. Então, a atividade física faz parte do tratamento de saúde integral das crianças. Doutora, eu quero agradecer pela sua presença, tá bom? Dizer que foi um prazer, você também faz parte dos 2 anos do nosso Bom Dia, que é comemorado até dia 28, obrigada. Porque não é a primeira vez que você está aqui com a gente. É verdade. Então seja sempre bem-vinda, é muito importante pra gente ter especialistas da tua altura aqui no nosso programa. Muito tá bem, bom? estou sempre à disposição e parabéns por 2 anos do programa, né? Obrigada, minha amada. Sempre tão importante. Olha, vamos conferir o Instagram dela aí na telinha pra você já entrar em contato com ela e tirar algumas dúvidas também. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço. Continua aqui com a gente.